vou falar um pouco sobre os tipos de memória. Atualmente existem vários tipos de memória no mercado para diversas aplicações, variando a capacidade, né? Vamos começar pela memória RAM, que são os tipos de memória de acesso aleatório. O termo vem do inglês Random Access Memory. É uma das partes mais importantes dos computadores. É nela que são armazenados os dados de trabalho, por isso também é chamada de memória de trabalho. É uma memória do tipo volátil, né? Quer dizer que quando ela for desligada ou se tiver um pico de energia, as informações vão se perder. Aí. Há dois tipos de memória RAM que são muito utilizados, é o estático e o dinâmico. Então, SRAM é static RAM. Esse tipo de memória ele é mais rápido, né? O tipo de RAM mais rápido que existe, né? Só que a capacidade dela é menor e, consequentemente, possui um preço elevado, né? Por ser mais rápido. Então, ela tem um custo mais alto por megabyte. Essas memórias SRAM costumam ser utilizadas como memória cache. Mais adiante eu vou falar sobre memória cache. Então, além das memórias SRAM, temos também as DRAM, que é Dynamic RAM, que é RAM dinâmica. A memória desse tipo tem maior capacidade do que a SRAM, mas o acesso às informações são mais lentos. E também ela é mais barata do que a SRAM. Tem aqui na imagem, né, a ilustração de uma memória RAM. Essas memórias são compostas por milhões de transistores e capacitores, né, em um único chip, que parece aí um microprocessador. Temos também as memórias ROM. As memórias ROM são memórias somente leitura, né? O termo vem do inglês Read Only Memory. Nesse tipo de memória, os dados são gravados apenas uma vez, né? Depois disso, essas informações não podem ser apagadas e nem modificadas, apenas lidas pelo computador. Essa é por meio de procedimentos especiais, né? São do tipo não volátil, né? Quando o computador for desligado, essas informações não vão ser perdidas, né? Nem por falta de energia, por pico de energia. E a partir desse tipo de memória surgiram outros tipos, né? São as memórias PROM, EPROM e EEPROM. As memórias PROM são como a ROM, mas podem ser programadas. Então vem do inglês Programmable ROM. Esse é um dos primeiros tipos de memória ROM. A gravação de dados nesse tipo é armazenada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. E uma vez gravados, os dados nessa memória PROM, eles não podem ser alterados. Posteriormente, vieram as memórias EPROM, são as memórias PROM apagáveis, né? A principal característica desse tipo de memória é a capacidade de permitir que os dados sejam regravados, né, nela. E isso é feito com o auxílio de um aparelho que emite luz ultravioleta. Para regravar, é necessário apagar todos os dados que estão nela, somente depois disso que pode ser feita uma nova gravação. Depois disso, né, vieram as memórias EEPROM, que é um tipo de memória também que permite regravação de dados. Porém, ao contrário do que acontece com as memórias EPROM, os processos de apagar e gravar os dados são elétricos. Então não é necessário, né, tirar o dispositivo do lugar para regravar. E também não precisa de um equipamento específico para isso. Também temos as memórias flash. As flash são as memórias que podem ser vistas como tipo de EEPROM, mas o processo de gravação e regravação é muito mais rápido. Além disso, as memórias flash são mais duráveis, né, e podem guardar um volume mais elevado de dados. Por exemplo, pendrives utilizam memórias flash, smartphones também utilizam e vários outros aí no mercado. Memória cache é uma pequena quantidade de memória SRAM embutida no processador. Quando é preciso ler os dados na memória RAM, o controlador do cache transfere os blocos de dados mais utilizados da RAM para a memória cache. Então, no próximo acesso do processador, ele vai consultar a memória cache, que é bem mais rápida e também está bem mais próxima do processador, dessa forma tornando o processamento de dados mais eficiente. Temos também os dispositivos de memória secundária, né, que são os HDs e SSDs. O termo HDD vem do inglês Hard Disk Drive, que são os discos rígidos, né, presentes nos computadores. É a principal forma de armazenamento não volátil, né, os dados não são perdidos caso falte energia. O disco, né, o interior dele, geralmente são de alumínio ou de um tipo de cristal recoberto por material magnético e por uma camada de material protetor. Possui um braço e uma agulha de leitura para ler os dados no interior do disco.
Lembrando que tem alguns HDs que tem mais de um disco, então tem mais de uma cabeça de leitura. Nesses discos tem trilhas e setores. As trilhas são círculos que começam do centro do disco e vão até a borda. E cada trilha é dividida em setor. Cada setor possui uma capacidade específica de armazenamento, mas geralmente são 512 bytes. Tem os SSDs, também são unidades de armazenamento não volátil. Ao contrário dos HDs, não possuem trilhas e setores, possuem memória flash. São bem mais rápidos que os HDs, mas também apresentam um custo mais elevado por gigabyte. Algumas aplicações, computador de uso geral, como desktops, notebooks, smartphones, utilizam memória RAM, ROM, podem ter HD ou SSD, né? Pode ter os dois também, atualmente aí vem modificando bastante. Os microcontroladores também possuem memória RAM e memória ROM, mas podem variar também de microcontrolador para microcontrolador. Como já falei antes também, pendrive, né, utiliza memória flash e diversas outras aplicações com sistemas embarcados, por exemplo, possuem algum tipo de memória. Em veículos, videogames, né, tudo basicamente, se tem processamento, vai ter uma memória de trabalho do tipo RAM, né, o SRAM ou DRAM, e se guarda essa informação vai ter algum tipo de ROM. Essas são as referências que eu utilizei.